Glória a Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. É interessante a gente notar aqui com a forma criteriosa com que João retratou este anjo. Seria mesmo um anjo comum? Bom, observe que ainda estamos sob a ação da sexta trombeta. Para vocês que vêm acompanhando o nosso estudo, né? Hoje é o capítulo 10, nós estamos sob a ação da sexta trombeta. Todavia, João parece nos estar comunicando uma nova pausa, e desta vez entre a sexta e a sétima trombeta, que somente será tocada no capítulo 11, versículo 15, tá? Do livro do Apocalipse. Alguns comentaristas acreditam que este anjo trata-se de um anjo comum. Já outros acreditam ser um tipo do Senhor Jesus em forma de anjo, tá? Jesus Cristo em forma de anjo, ser um tipo. Bom, esta última posição parece-nos ser mais condizente. Por que a mais condizente? Pois o texto se refere a um anjo vestido de nuvem, com o arco celeste sobre a cabeça, com o rosto como o sol, e os pés como colunas de fogo. E estas características são frequentemente associadas ao Senhor Jesus Cristo, tá? Por isso que alguns comentaristas acreditam que este anjo, na verdade, está tipificando o Senhor Jesus. Versículo 2. Este anjo, o Senhor Jesus, tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Bom, o fato de livro, a palavra livro, estar no diminutivo, pode ser uma preferência de linguagem de João, tá bom? Não que fosse um livrinho pequenininho ou sem importância, claro que ele é repleto de importância. Bom, porém, segundo entendidos, existem alguns manuscritos confiáveis, que a palavra grega para livro, nesse capítulo 10, é a mesma que foi utilizada no capítulo 5, o que reforçaria a hipótese de se tratar do mesmo livro, tá? Do Apocalipse 5, versículo 1, está escrito lá, vamos recordar? Apocalipse capítulo 5, versículo 1, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Se os irmãos se recordam, quando comentamos o capítulo 5, na verdade o capítulo 5, nós tivemos aqui um problema técnico com o áudio. Nós vamos, se Deus o permitir, repetir, tá? O capítulo 5 inteiro aqui, para que os irmãos não tenham perdido absolutamente nada do ensino. Os irmãos se recordam que quem apanhou esse livro da mão do que estava sentado no trono foi Jesus, o Cordeiro de Deus, tá? Foi Jesus, o leão da tribo de Judá, foi ele que retirou da mão do Pai de Deus este livro selado com 7 selos por dentro e por fora. Então nós acreditamos que esta passagem está nos trazendo ao conhecimento de que este anjo forte tipifica Jesus, que é aquele mesmo Jesus, obviamente, que apanhou do trono, da mão de Deus, o livro selado com 7 selos por dentro e por fora, cujo significado nós estaremos discorrendo aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. E com relação ao fato do anjo estar com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele nos indica a onipresença de Jesus, cujo simbolismo parece indicar o seu pleno domínio sobre as nações, tá? Quem são as nações na Bíblia? Qual é o elemento que tipifica as nações? O mar. E sobre Israel, quais são os elementos que tipificam Israel? A terra. Então Jesus Cristo tem pleno domínio, tá bom? Sobre o mar e sobre a terra, sobre as nações e sobre Israel. Vamos lá, versículo de número 3. E clamou com grande voz,
como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Bom, mais uma vez, vemos o que nos parece confirmar que o anjo se trata de Jesus, pelos símbolos utilizados. Aqui agora como leão, todos sabemos que ele é o leão da tribo de Judá, tá? E 7 trovões, como já foi referenciado na palavra de Deus, tá? Então tudo parece indicar ser mesmo o Senhor Jesus. Vamos para o versículo de número 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Sela, fecha, encobre. A voz não disse: revela, traga à luz. Não, sela, fecha. Por quê? Muitas vezes Deus nos revela algo, porém nem sempre podemos compartilhar com outras pessoas determinadas revelações de Deus. Devemos ser direcionados por Deus até mesmo para testemunhar algumas coisas, pois o que parece ser útil, apesar de bom, nem sempre deve ser compartilhado com os outros sem a anuência do Senhor Jesus, tá? Vamos lá, por quê? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, olha o que está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, as coisas que não devem ser reveladas pertencem ao Senhor, tá? As reveladas a nós e aos nossos filhos. Por isso, nem tudo temos pleno conhecimento, tá? Isso é o querer do nosso Deus. A sua sabedoria muitas vezes encobre muitas coisas. Observe também como é interessante estes 2 casos relacionados, tá? Fato que tem coisas que Deus quer nos revelar e outras não. Vejam só, Lucas capítulo 8, versículos 38 e 39. Observe aqui algo que aconteceu e que Deus quer que seja levado ao conhecimento das pessoas. Olha só, e aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta, olha aqui, e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Observaram? Alguém que havia sido liberto dos demônios, tá? Ele queria estar com Jesus, mas Jesus disse: você vai estar comigo, mas vai dizendo, toma para a tua casa, dizer, e conta quão grandes coisas o Senhor fez por você. A pessoa não vai deixar de estar com Jesus só porque não está andando exatamente ali pelos mesmos caminhos que Jesus está trilhando. Jesus sempre tem para nós a melhor direção, o melhor direcionamento, ele sempre é dado pelo Senhor Jesus. Nós temos que aprender que não é porque Jesus está indo por um caminho e algumas pessoas estão indo por aquele mesmo caminho, que nós devemos trilhar este mesmo caminho. Jesus, ele é o caminho, mas aqui na terra tem vários caminhos que também pertencem a Deus, à sua vontade, que ele quer que trilhemos. A palavra diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Às vezes Deus está pisando sobre pétalas, outras vezes Deus está andando entre espinhos, em terrenos pedregosos. Nós temos que aprender a nos conformar e aceitar a vontade do Senhor para a nossa vida. Por quê? Porque Deus quer nos dar uma missão.
tá bom? Deus quer nos dar uma missão. E foi o que Deus fez com este homem. O homem foi liberto de demônios e Jesus disse: vai, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Vamos lá. Agora vamos para Marcos capítulo 5, versículos de 41 a 43, tá? Lucas 8, 38 e 39, nós observamos alguém sendo liberto e Jesus dizendo: vai contar. Agora veja agora, Marcos 5, 41 e 43. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Olhe agora, irmãos, presta bem atenção. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Olha que interessante. Jesus liberta uma pessoa dos demônios, vai lá para a tua casa e apregoa para toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fez. E de repente, Jesus opera um milagre glorioso, que é a ressurreição de uma menina, e olha o que ele diz: e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Mesmo sendo um milagre, mesmo parecendo que contar esse milagre para todos vai trazer grandes recompensas, às vezes o desejo, o querer de Deus é que isso fique em silêncio, fique selado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, como nós acabamos de ler aqui, no versículo 4, sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João já ia escrevendo o que ele ouviu das vozes do Senhor. Mas ouviu uma voz do céu ordenando: sela o que os 7 trovões falaram, não o escreva. E João, obviamente, obedeceu ao Senhor, tá bom? Então, irmãos, há coisas que Deus prefere que fique encoberta. Deus tem as suas razões, mas seja como for, a vontade dele é sempre o que há de melhor para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu. Levantar a mão ao céu, neste contexto, indica juramento pelo sagrado. Algo estava por vir. E é mesmo, observe o versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então, o prazo de Deus se esgota. Todos os recursos para levar o homem ao arrependimento parece ter chegado ao fim até a 6ª trombeta. Confira com o capítulo 9, versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Amém, irmãos? E nem das suas ladroices. Então, observem aqui que Deus estava executando os juízos e, ao mesmo tempo em que os executava, estava esperando que as pessoas se arrependessem dos seus pecados por causa da dor, das aflições, das tormentas que estava ocorrendo sobre a terra. Mas como não se arrependeram, a coisa ia ainda ficar mais pesada. Versículo de número 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, ou seja, o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Este versículo se refere ao capítulo 11, versículo 15, quando continuar a sequência de duros juízos. Versículo de número 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai,
e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, só para os irmãos se recordarem, o livro que cremos ser o mesmo que estava nas mãos do Pai no capítulo 5, tá? Agora ele passa a ser oferecido a João, após ter os seus selos abertos por Jesus Cristo. Versículo de número 9. O anjo, e fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. O anjo ordena a João que coma o livro. Isto simboliza que o profeta deve, antes de anunciar a palavra de Deus, permitir que ela faça parte dele. Ou seja, quando comemos algo, este algo passa a fazer parte de nós. E o Senhor disse para João: coma este livro. Este livro será amargo no teu ventre, tá? Vai trazer tipo aquela azia, né? Porém, em sua boca ele será doce como o mel. Nós precisamos crer, irmãos, e viver e amar a palavra do Senhor, ainda que nos custe amargar o nosso interior, tá? Ainda que nos custe o amargor das perseguições, das tribulações, das lutas, das aflições da vida de um cristão genuíno, ainda que custe isso, nós temos que vivenciar em nossa vida. A Bíblia tem algo semelhante com o que aconteceu com João, tá? Isso é lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 3. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Que interessante, glória a Deus. Versículo de número 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Isto significa que ter a experiência de receber a palavra de Deus é doce como mel, porém a verdade, quando traz juízo, ela é amarga, e o profeta precisa conhecer isto profundamente. Enquanto vocês estão ouvindo a palavra do Senhor aqui sendo ministrada, mesmo através de um ensino, ela é doce, ela é saborosa, em nossa boca parece que estamos nos lambuzando com mel, é muito bom. Porém, depois, no nosso dia a dia, nós vamos experimentar as aflições que viver esta verdade nos traz. Muitas vezes Deus nos corrige e amarga, muitas vezes Deus nos cobra alguma coisa amarga, mas nós não podemos desprezar esta verdade. Vamos obedecer, vamos deixar que a verdade do Senhor faça parte de cada um de nós, não importa o quanto isto vai nos amargar, continue comendo a palavra do Senhor, porque o Senhor sempre a fará doce como mel em sua boca, sempre haverá uma grande recompensa para quem obedece ao Senhor. Vamos então para o derradeiro versículo, que é o versículo de número 11 do capítulo 10 do livro do Apocalipse. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ou seja, nesta mensagem deve ser profetizada a todos, indistintamente, tá? Essa é uma obrigação que vai ocorrer durante o período da grande tribulação, e esta é uma obrigação que nós temos hoje como crentes em Cristo Jesus, apregoar a verdade, dizer para este mundo que a palavra de Deus é a verdade.
Tem se levantado muitos falsos profetas por aí, querendo atualizar a palavra de Deus. Ledo engano, coisa demoníaca é apregoar isso. Isso não é a verdade. Billy Graham disse algo de extraordinário. A palavra de Deus, ela é uma notícia ainda mais atual do que aquela que vai sair nos jornais no dia de amanhã. Então, não existe nada aqui a ser atualizado. O que precisa ser atualizado é o nosso coração, para não deixarmos escapar toda a verdade. Ela amarga o nosso ventre? Amarga, mas ela é doce como mel em nossa boca. Então sempre haverá um equilíbrio e sempre será suportável seguir a palavra do Senhor.